eu acredito que as candidaturas que vêm aí, elas têm que ter a questão da inclusão como uma coisa muito central. Falando um pouco assim da minha bagagem, né, para além de especialista do ITDP e tal, eu sou uma mulher que vem do subúrbio do Rio, eu fiz o meu mestrado estudando pessoas com deficiência, e quando a gente começa a entender como as cidades, né, porque isso infelizmente não é uma coisa que só tem no Rio, né, isso é uma coisa que é bastante comum, né. Quantas cidades elas dividem as oportunidades entre aquelas pessoas que têm grana para morar em determinados lugares ou que têm uma capacidade física para poder fazer determinadas coisas e as pessoas que não têm, isso fere a dignidade das pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de pautas inclusivas, sobre como que a gente garante que mulheres andem no transporte público de média e alta capacidade sem serem assediadas, por exemplo. Como que a gente garante que uma pessoa que mora lá não sei, lá em Campo Grande, pensando aqui no Rio, que é a minha cidade, lá em Campo Grande, e é cadeirante, ela vai conseguir pegar o trem, que é o único transporte de média e alta capacidade que ela vai ter ali para poder acessar, e chegar num trabalho no centro do Rio de Janeiro, que é o lugar que ainda concentra a maioria das atividades. Como que a gente garante isso? O que a gente precisa fazer para garantir isso? É o processo de escuta, sabe? A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa colocar o saber técnico a serviço daquilo que a população entende que é o que ela precisa. E aí a gente vai ajustando esses saberes para poder pensar em soluções e políticas públicas que, de fato, tornem as nossas cidades mais inclusivas e tornem o nosso país um país que seja menos segregado, né? E eu entendo que a mobilidade, aí, nesse ponto, falando de uma forma assim, muito pessoal, a mobilidade é uma coisa que corta, assim, atravessa a minha vida, atravessou a minha vida durante toda a minha existência. Eu acho que é assim com a maioria da população, né? A gente, para comprar pão, a gente depende da mobilidade. Então, a gente precisa estar envolvido, a gente enquanto população, a gente precisa estar envolvido no debate, a gente precisa procurar saber o que as governanças estão fazendo nessa pasta e, ao mesmo tempo, buscar formas de se fazer ouvir. Né? Só que isso é política pública também. Então, se você tem realmente o interesse de que a população participe do processo decisório, você precisa ter espaço para isso, precisa ser disponibilizados canais que as pessoas consigam acessar, mesmo num país em que nem todo mundo, aliás, longe disso, tem acesso à internet, né? Em que as pessoas que trabalham de 8 às 6 longe de casa tenham possibilidade de ir, se for uma coisa presencial. Então eu acho que esse processo de escuta, agora no período da eleição, para poder desenvolver as plataformas, e uma vez que, né, ganhou, legal, maneiro, vou começar a governar, esse processo de escuta tem que ser um processo continuado e o saber técnico tem que estar ali a serviço da população. E não qualquer outra lógica que seja diferente dessa, na minha visão.